Bora, galera. Vamos lá gravar nossa aulinha nessa tarde e noite de sexta-feira. Vamos fazer hoje a flexão nominal. Após essa matéria, nós já vamos entrar em sintaxe, tá? Eu vou deixar a colocação pronominal e a aplicação do pronome após terminar a primeira fase da sintaxe, né? É difícil falar sintaxe, né, gente? Porque assim eu já terei passado pelos diversos termos da oração: complemento nominal, junto nominal, junto verbial, sujeito. Fica mais fácil de vocês entenderem quando eu falar do pronome na função de sujeito, complemento nominal, de adjunto nominal, né? Enfim, tá bom? Então vamos fazer essa parte aqui que é rápido. Vocês verão que são várias regras para a gente aprender, mas confesso para vocês que depois que a gente aprende também acabou, né? Nós vamos fazer alguns exercícios. Eu vou colocar aí hoje ainda à noite alguns exercícios dessa matéria de flexão nominal, mas ela está mais voltada para a parte de morfologia. Pouca coisa de flexão nominal nos exercícios de hoje. Aí nós vamos fazer alguns outros para vocês e colocar no grupo também para vocês ir acompanhando aí com esse tal, beleza? Então vamos lá. Flexão nominal. Então vamos estudar a flexão do substantivo e do adjetivo, ok? E entraremos em diversos casos de concursos públicos, bem como nas exceções estão cobradas pelas bancas. Então fiquem espertos com as regrinhas aí, tá? Essa matéria que eu coloquei aqui, eu estou pegando 3 obras, né, tradicionais, e estou fazendo uma compilação, né, para ver se a gente consegue pegar um espectro maior de todas as bancas, tá bom? Vamos lá, a gente consegue fazer o melhor possível. Vamos para o plural do substantivo composto. Primeiro detalhe, gente: não se aprende plural do composto sem conhecer as regras principais e as exceções das regras. Então nós temos, na verdade, 2 regras que são as principais. As demais são exceções de regra, mas eu coloquei todas como regra. Mas eu vou bater na tecla com vocês que 90% das palavras compostas, dos substantivos compostos, são atendidos por 2 regras, que é a primeira e a segunda, tá? Então, como 90% está aí dentro, possivelmente quem sabe essas 2 costuma matar as questões, porque as bancas colocam lá 3 palavras por alternativa, né? Mas às vezes, sabendo essas 2 regras principais, o aluno consegue matar. Ele vai e aí vai para a exceção. Mas é bom saber todas, porque há bancas que aprofundam um pouco mais e colocam só palavras de exceção, que estão nos 10%. Tá bom? Então vamos lá. Os substantivos, numerais, pronomes adjetivos e adjetivos são palavras variáveis. Então o que acontece aí? Eu falo que são variáveis por quê? Mas é na situação que nós estamos estudando agora. É quando elas estão formando um substantivo composto. Vocês viram lá em morfologia inicial que o substantivo pode ser simples, uma só palavra, ou composto, mais de uma palavra. Então aqui estamos falando de substantivos que, né, que venham que nos apresentam, que se apresentam com mais de uma palavra. Eles são compostos, tá bom? Então vamos pegar o primeiro que está aí, ó: sofá, cama. Sofá e cama são 2 substantivos. Logicamente, nós teremos um sofá-cama, 2 sofás-camas. Um Padre Nosso. Padre é substantivo e nosso é pronome adjetivo. Então vai dar 2 padres nossos. Ambos foram. Um amor perfeito. Eu costumo falar na sala de aula que amor perfeito é só o de mãe, tá, gente? O resto, né? Não é brincadeira, né? Mas tem que ficar esperto aí. Um amor perfeito, amor e perfeito são substantivos, é um substantivo e um adjetivo. Então vai dar amores perfeitos. Segunda-feira é um numeral e um substantivo. Em consequência, temos uma segunda-feira, 2 segundas-feiras.
Vamos lá? Muito fácil. Vamos para a segunda regrinha. Não irão para o plural. Preposição, verbo, advérbio, pronome definido, prefixo, interjeição. Se essas palavras aparecerem formando o substantivo composto, né, elas não irão para o plural. Presta atenção, gente. Eu estou falando de regra geral. Vocês verão nas exceções que nós teremos, né, caso em que você terá um verbo no plural. Infelizmente isso acontece, tá? Mas vamos ver primeiramente aí. O lava-louça. O lava-louça. Lava é verbo, eu lavo, tu lavas, ele lava, e louça é substantivo. Então vai dar os lava-louças. Por que isso? Verbo não vai para o plural quando forma o substantivo composto. O vice-rei. Vice é o prefixo e rei é substantivo. Vai dar os vice-reis. O pisa mansinho. Pisa é verbo e mansinho, né, é um advérbio de modo. Então vai dar os pisa mansinho, ou seja, a palavra fica invariável, porque ela está composta por duas palavras invariáveis. Então não tem plural para ela. O contra-ataque. Contra é uma preposição, vocês viram lá na morfologia, e ataque é um substantivo. Vocês viram também, ataque é um substantivo abstrato, vocês lembram? Então vai dar os contra-ataques. O vale tudo é uma palavra invariável, olha só, o vale tudo, os vale tudo. Por que isso? Vale é verbo e tudo é pronome definido. São duas palavras invariáveis. Ave Maria, ave é a interjeição e Maria é um substantivo. Vai dar as Ave Marias. Vamos lá? Seguem a regra normal dos substantivos compostos sem hífen. Esta é a terceira regrinha que eu coloquei aí, que não consta em alguns gramáticos. Eu coloquei porque nós temos que saber. Ó, pontapés. Pontapés é composto por ponta e pés. Mas como estão juntos aí, ó, né? É o plural normal. É como se fosse um substantivo terminado por é. Né? Rapé, rapés. Filé, filés. Girassol, girassóis. Normal. Vai vem, vai vens. Autopeça, autopeças. Mal me quer, mal me queres. Tá? Só pra gente lembrar que às vezes o composto vem sem hífen. Aí a regra é normal. A quarta regrinha: ficam invariáveis os substantivos cujas palavras têm sentidos opostos. Então, os sobe e desce vai dar os sobe e desce. Tá? O entra e sai vai dar os entra e sai. Não? Palavras de... O senta e levanta vai dar o senta e levanta. Os senta e levanta. Não tem plural. Então vamos para a quinta regrinha. Compostos por palavras repetidas ou onomatopeicas recebem o plural no último elemento. Essa palavra aí, onomatopaica, né, para muita gente que não conhece ainda, ela é derivada de onomatopeia. Não sei se todos que estão aqui assistindo a aula lembram de onomatopeia. Né? Onomatopeia são as palavras que surgem, né, porque representam o som de um instrumento ou o canto de um pássaro, né? Então aí vai o rosnar de um animal, né? Então essas palavras surgiram por isso. Nós criamos essas palavras para representar esses seres. Então você falar assim, tic-tac, o homem criou a palavra tic-tac e a palavra tic-tac nos remete automaticamente ao relógio. É o som de um relógio, tic-tac, tic-tac, não é assim? Então isso são onomatopeias. Você fala bem te vi, é o canto do pássaro. A palavra bem te vi nasceu do canto do pássaro, bem te vi. E assim vai, né? Zum zum é uma palavra que veio dos insetos, né? Enfim, tá bom? Então isso é a palavra onomatopaica. Então vamos lá, recebe o plural no último elemento. Bem te vis. Olha só, bem te vis tem plural na última, porque é uma onomatopeia. Observe que aí eu já quebrei uma regra.
né? A segunda regra geral fala que verbo não vai para o plural. Mas aqui é uma exceção da regra, tá, gente? Então, ver é verbo, mas bem te vis vai para o plural, porque segue a regra da onomatopeia. Reco, recos. Tá vendo? Ó? Daquele instrumento, reco, né? Reco, recos. Tico, ticos, do passarinho, né? O passarinho bonitinho que foi lá no cerrado, lá, ticando lá. Então, só o último, tá bom? Caso sejam dois verbos, aceita-se o plural em ambos. Então, palavras, gente, repetidas, que nós tivermos dois verbos, pode fazer ambos ou somente no último, como é a regra aí, ó. Pode ser corre, corres, se o que está na quinta regra, ou corres, corres, que é a exceção da quinta regra. Fique esperto, porque eu tenho verbo correr. São dois verbos, pode fazer só no último, conforme a quinta regra, ou então fazer nos dois, tá? Isso é uma chatice, mas já caiu o pula-pula. Pula-pula é aquele brinquedinho das crianças lá, né? Que é para relaxar os pais na festa, mas acaba dando B.O., né? Que aí bate a cabeça no outro, dá um chute na cara do outro, aí os pais vão lá, dá briga. Acaba que pai até briga com mãe, briga com menina, confusão danada, né? Pula-pula foi feito para relaxar os pais na festa de aniversário e dá pânico toda hora, mas tá bom. Então, um pula-pula vai dar dois pula-pulas ou dois pulas-pulas. É um horror esse plural, pulas-pulas, né? Segundo o nosso Sacone, essa palavra não poderia ser assim. Ele fala que não é a palavra eufônica, né? Ou seja, não é fácil de pronunciar, ela quebra a pronúncia. Igual corres, corres. Veja bem, tem uma pausa grande, olha, corres, corres, né? Dá uma dificuldade na pronúncia. Isso não é palavra que não é eufônica, mas seguindo a regra tem que seguir. Para vocês aí, nós temos que fazer tudo para poder não errar na prova. Então lá, sexta regrinha, palavras ligadas por preposição recebe o plural somente no primeiro elemento. A mão de obra fica as mãos de obra. O exemplo aqui, gente, é a queda d'água, né? Aí, então fica aí, é a queda d'água, vai dar as quedas d'água, tá, gente? Desconsidere esse S aí em quedas. Depois eu corrijo lá no. O pão de ló vai dar os pães de ló, tá bom? Quando o segundo elemento limita ou determina o primeiro, faltou um outro também aí, ó. Quando o segundo elemento limita ou determina o primeiro, ambos flexionam ou somente o primeiro. O que é isso? Eu tenho aí a fruta pão. Fruta pão é um substantivo formado por fruta e pão, são dois substantivos. Mas tem que ser dois substantivos, tá, gente? Fruta e pão são dois substantivos. Só que a palavra pão está limitando a palavra fruta, porque é como se fosse determinando para um tipo de fruta. É a fruta parecida com o pão. Tá vendo? Então, isso que é limitar. O segundo elemento limita a ideia do primeiro. É como se fosse o segundo fosse um adjetivo do primeiro. Então pode ficar as frutas pão, só o primeiro, ou as frutas pães, ambos. Os peixes boi, só o primeiro, ou os peixes bois, ambos. Os pombos correio, só o primeiro, ou os pombos correios, ambos, tá bom? E é isso aí. Então aqui eu tenho dois errinhos para corrigir, né? A queda d'água e faltou um artigo antes do primeiro, né? Vamos lá. Oitava regrinha. Palavras ligadas por pronome recebem plural somente no último elemento. Então, aquela flor, a bem me quer, vai dar as bem me queres. Observe que essa regra aí também quebrou, né, a segunda regra geral, que fala que verbo não vai para o plural. Querer é um verbo, né? E nem por isso deixou de ter o plural feito aí nessa palavra. Vamos para o bizu aí. Algumas palavras compostas são grafadas igualmente, tanto no singular quanto no plural. Fiquem espertos com esses bizus aí, tá? Eu escrevo o arco-íris ou os arco-íris.
Eu escrevo o sem terra ou os sem terra. O porta-joias ou os porta-joias. O ou os guarda-costas. Né? Ou os guarda-malas. Tá? Grava essas palavrinhas aí. Muito bem. Bizu, o plural de caráter, gente, não é caráteres não, hein? É caracteres. O plural de júnior é juniores. Não é júniors, não, é juniores. O plural de sênior é seniores. E soror é sorores. Tá? Bizu, o plural dos diminutivos zinho e zito se faz da seguinte maneira. Nós vamos fazer o plural dos diminutivos, gente. Substantivos terminados em zinho e zito para ir para o plural tem que seguir essa regrinha aí, ó. Flexiona-se a palavra sem o sufixo diminutivo. Por exemplo, coronel, eu tiro o diminutivo de coronelzinho. Eu tenho coronelzinho. Aí eu vou e tiro o diminutivo, o sufixo, coloco um coronel, dois coronéis. Remove o S. Tira o S de coronéis, fica coronei. Acrescente o sufixo diminutivo que eu tinha retirado, eu volto com ele. Coronéizinho. E o S que eu tinha tirado, volto com ele também. Então vai dar coronéizinhos. Não é coronelzinhos não, tá? É coronéizinhos. Combinado? Da mesma forma, está embaixo aí. Note-se que o plural do diminutivo de bar é barezinhos e não barzinhos, conforme falado no coloquial. Essa palavra foi muito explorada na década de 80, né? Hoje ela está mais sumida, mas cuidado, não é barzinhos. É só os barzinhos, normalmente eu falo também, né? Se eu falar barezinhos com meus amigos, né? Vamos procurar uns barezinhos em BH, sábado à tarde, eles vão bater em mim, né? Barzinhos mesmo, tá bom? Muito bem. Bizu, cuidado com os plurais metafônicos. O que são os metafônicos? São aqueles cuja fonética muda quando sai do singular e vai para o plural. Então, o corpo, observe, corpo, o O está fechado, corpo. No plural vai dar os corpos. É isso que é metafônico. Ok? O osso, os ossos. O ovo, os ovos. O forno, os fornos. O tijolo, os tijolos. O imposto, os impostos. Tá? Esses são os plurais metafônicos. Não serve de metafônicos. Adornos, almoços, bolsos. Pronuncia fechado tanto no singular quanto no plural. Um esposo, dois esposos. Um estojo, dois estojos. Um globo, dois globos. Um gosto, dois gostos, tá? Um adorno, dois adornos. É isso aí. Combinado? Fechado. Agora vamos para o plural do adjetivo composto. Assim como o substantivo, o adjetivo também segue algumas regras para se estabelecer no plural. Vejamos. Primeira regrinha. Gente, não pode esquecer. Essa primeira regra aí atende também 90% dos adjetivos compostos. Então, gente, a regra geral, a gente tem que saber a regra geral. Quem não sabe a regra geral, não sabe a exceção. Porque a exceção, ela se contrapõe à regra geral. Aí eu não fico pegar pé de página, mas ele não sabe geral, não vai adiantar nada. Né? A exceção, quem sabe a exceção, sabe a regra geral primeiro. Isso é óbvio. Né? Então tem gente que fica preocupado se fazer exercício de pegar página, de pé de página, exercício com aprofundamento, mas ele não sabe a regra geral. Não vai adiantar nada. Né? Vai ser pego pela banca. Então, aluno que é aluno de ponta, que vai passar em concurso, né? Que hoje, né, está com um grau de dificuldade muito elevado. Né? Eu trabalhei agora uma turma para o ano passado, foi agora, né, para a Polícia Penal, o antigo agente penitenciário. Eu aprovava de cacho, né? De cacho.
O último curso agora, um nível altíssimo. A prova de matemática veio num nível sem noção. A prova de português. Então, assim, tá difícil para a gente poder entrar numa prova sem se preparar, gente. E hoje eu falei com um aluno aqui hoje, né? Eu falei com ele, estude que nem um cavalo. Ele falou, como assim? 12 horas por dia, meu irmão. Você quer passar em concurso público? 12 horas por dia. Ele falou assim, mas como assim? 12 horas por dia. Mas quem for trabalhar, quem trabalha vai ter que arrumar, sair de serviço 16 horas, 16h30 e vai até meia-noite. E vai estudar sábado e domingo. Vai estudar sábado e domingo, senão não vai conseguir. Não consegue. Não consegue. E na hora do serviço lá, ele vai ter que pegar, na hora do almoço, ele vai ter que estudar. Almoçar rapidinho e estudar no almoço. Se ele for de ônibus, você tem que estudar dentro do ônibus. Então você pegar 1 hora de almoço para estudar, 1 hora de ônibus para ir para voltar para o serviço, só são 3 horas por dia. Se dá mais 8 horas para chegar em casa, ele cumpriu a tabela dele. Senão, vai dançar. Eu falo com vocês que está nesse nível, né? Então vamos lá então. A primeira regrinha, o primeiro elemento fica no masculino singular. As flexões de gênero e número se fazem no segundo elemento. Lembrando então, regra geral, o primeiro elemento fica no masculino singular. Isso é pegadinha de prova. O primeiro elemento fica no masculino singular. Então, se você estiver acompanhando a palavra feminina, não fiquem tentados a colocar lá feminino, porque senão vai dançar, ok? As flexões de gênero e número se fazem somente no segundo elemento. Então, o segundo elemento que vai para o feminino, acompanhando o substantivo que seja no feminino, e para o plural, acompanhando o substantivo que está no plural. É isso. Então, vamos lá para pegar crise. Eu tenho a crise, que é o substantivo, socioeconômica. Vejamos. A palavra sócio e econômico são ligadas por um hífen. Ou seja, isso é um adjetivo composto por 2 palavras. O adjetivo socioeconômico está composto por 2 palavras, sócio e econômica. E eu tenho a crise. Então, o adjetivo composto socioeconômica está dando uma qualidade, uma especificação ao substantivo crise. Até aí você tem que entender. O primeiro elemento, sócio, ficou no masculino, sócio, singular. Tá vendo? Mesmo que crise seja singular. Só que econômica está acompanhando crise. Crise é feminino e econômica é feminino. Então o primeiro não pode ser crise sócia-econômica, tem que ser crise sócio. Partindo para frente agora. Crises, está aqui, crises, plural, sócio, masculino, singular, não pode mudar aqui, econômicas. Então agora, como eu fui para o plural, o último elemento também foi para o plural, ficou no feminino, conforme já estava aqui, acompanhando o substantivo crise, e é isso aí. Combinado? Essa é a regra geral. Então, na hora de fazer exercício, tem que lembrar. Tem que lembrar. Tá bom? Segundo aí, nos adjetivos referentes a cores, agora vamos entrar algumas exceções da regra geral. A regra geral é essa aí. Nós temos pouquíssimas exceções por adjetivo. Nos adjetivos referentes a cores, a regra é a mesma. Olha aí, a regra é a mesma. Porém, fica sem plural se houver um substantivo na formação. Vamos ver agora com calma o que é isso. Então aqui eu tenho camisa, que é um substantivo feminino, e tem aqui verde clara. Essas 2 palavras são ligadas por hífen, porque é um adjetivo composto da palavra camisa. Observe que verde é o adjetivo de cor, e clara é o adjetivo de cor também. Está seguindo a mesma regra daqui de cima. O primeiro ficou invariável, e o segundo concordou com camisa, camisa clara. Ou seja, é o adjetivo de cor e a regra segue a mesma regra aqui, ó. Camisas, plural, feminino plural, verde, claras. Então, o feminino plural você fez só no último, conforme a regra geral.
Não mudou nada. Agora vamos ver de baixo. Camisa verde ervilha. Eu nunca vi essa. Eu criei isso aqui, né? Montei na hora lá. Nem sei se existe camisa verde ervilha. Verde ervilha, verde oliva, que são as fases do exército. Agora, verde folha. Agora, verde ervilha foi invenção minha. Deve ser um verde mais clarinho um pouco. Né? Então, ó, verde ervilha. Você sabe que ervilha é um substantivo, né? Que é até gostoso de comer, né? Fazer uma ervilha refogada com bacon picadinho, uma cebolinha, não é boa, viu? Não é ruim não, tá? Então, ó, camisa ervilha, não é? Seria assim? Não caio nessa, tá bom? Não é isso. Ele não está combinando com a ervilha. Se fosse camisa, vamos pôr aqui, marrom vinho, né? Vinho ficaria masculino, mesma coisa, porque eu não concordo com camisa, porque vinho é substantivo. Então fica camisas verde ervilha, não tem plural. Quando aparecer um substantivo acompanhado de um adjetivo composto que tenha um substantivo nele, ele fica invariável. Uma camisa verde ervilha, duas camisas verde ervilha. Tá bom? Aí a observação embaixo aqui, ó, o bizu aqui, ó. Camisas ervilha, se for só ervilha, também. Uma camisa ervilha, duas camisas ervilha. Ou uma camisa cor de ervilha, duas camisas cor de ervilha. Não tem flexão. Apareceu um substantivo, pode vir só ele, como está aqui, camisas ervilha. Pode vir verde ervilha, cor de ervilha, não vai mudar. Tá bom? Muito bem. Vamos passar para o nosso próximo. Os adjetivos pátrios seguem a regra primeira. Ou seja, vai seguir a mesma regra. Porém, faltou uma vírgula aqui, né? Deve-se notar que o primeiro elemento fica na forma erudita, enquanto o último fica na forma contemporânea para receber a flexão de gênero e número. Vamos lá seguir isso aí, vamos ver no exemplo. Uma bandeira, substantivo bandeira, que foi feita entre a África e a França. Desculpe aí. Uma bandeira que representa os dois países, a África e a França. Vocês viram lá nos adjetivos eruditos, né? Patos, eu coloquei lá atrás, na aula de adjetivo, que África é referente, é o erudito da África, né? É o pato referente à África. Então fica uma bandeira afro-francesa, ou seja, francesa é uma forma já contemporânea, né? Mais recente, de adjetivar quem vem ou quem é, né, da França, mulher francesa, né? Porque vocês sabem, vocês já viram naquela aula passada que da França, o adjetivo referente à França, o pátrio é franco, o erudito é franco, não é francesa, é franco, né? Não é francês. Então fica bandeira afro-francesa, bandeiras afro-francesas. Tá vendo? A regra é igual, só que o primeiro elemento fica na forma erudita. É isso. Uma relação entre a China e o Japão. Sino, você sabe que é referente à China. Fica sino, erudito, japonesa, contemporânea. Então fica relações sino-japonesas. Muito simples. É a regra geral. O que muda aqui é só que aqui vai ser na forma erudita. Tá? E nós tivemos agora uma situação um pouco chata, né? Que um aluno meu foi contestado na sala de aula porque ele fez uma redação e ele colocou um adjetivo composto dentro dessa regra culta aqui. A professora falou que essa regra aqui não é usada, sei lá, enfim. Mas o que eu coloquei para vocês aqui são conteúdos que eu estudo há muitos anos, né? Fazia agora 22 anos preparando para concurso público. Então, eu tenho consciência disso aí e eu
fiz questão de novamente olhar as obras para ver se havia mudança, se houve mudança. Não houve mudança, tá, gente? Então, continua prevalecendo aí. Note que o primeiro ficou na forma erudita singular e o segundo na forma contemporânea plural, tá certo? Muito bem. Quarta, flexiona-se os dois componentes de surdo-mudo. Surdo-mudo, gente, é o único adjetivo composto em que os dois vão. Vamos gravar ele então. Meninos, vamos gravá-lo, né? Gravar ele é complicado falar, mas não dá para fazer aula, né, gente? Falar o tempo todo na norma culta, né? Muito difícil. Mas vamos lá. Meninos, surdos, mudos. Então observe aí. Meninos é o substantivo, está no plural. Surdos, mudos. Se referir ao feminino, meninas, fica meninas, surdas, mudas. Observe que o primeiro foi e o segundo também, como é a regra geral. Mas o primeiro nesse aí vai. Então, ambos recebem plural e recebem gênero. Tá vendo? Flexão de gênero e flexão de número. Ficam invariáveis. Eu costumo falar em sala de aula, alguns mais clássicos, né? Ultravioleta, fruta-cor, azul celeste, né? E azul marinho. Esses são os mais clássicos do concurso. Mas eu, olhando outros autores, né? Outras obras aí, eu descobri alguns outros daí, ó. Para compor melhor, azul ferrete também. O adjetivo sem par e sem sal são invariáveis. Então hoje nós vamos ter mais só 4, né, gente? Quem já foi meu aluno sabe que eu sempre falei de ultravioleta, fruta-cor, azul celeste e azul marinho, né? Mas nós temos agora o azul ferrete, o sem par e sem sal. Tá bom? Na verdade, eu passeando por alguns dicionários, questões, há um outro que se aparece que me fugiu aqui a memória. Há um outro que eu vou, na sala de aula a gente vê lá, mas há um outro sim. Mas é uma questão que já está, né, raramente aparece. Mas vamos gravar, pelo menos esses aí. Ultravioleta, fruta-cor, azul celeste, azul marinho, azul ferrete, sem par e sem sal. Para não dar pane, né? Histórias, uma história sem sal, 2 histórias sem sal. Raios, um raio ultravioleta, né? 2 raios ultravioleta. Muito bem. Grau do adjetivo. Vamos agora para o grau do adjetivo. É outra flexão do adjetivo, né? Essa matéria ela é um pouco explorada, parece, né? Era muito explorada há 20 anos, bem explorada. Hoje ela está um pouco mais fugida aí das questões, mas aparece aí. Se a gente pegar no geral, em todo o Brasil, nós veremos que pelo menos no ano ela corre umas 2 vezes, né, pelos concursos afora. Vamos lá então. Nesse conteúdo, veremos que o grau do adjetivo exprime a intensidade da qualidade dada aos seres. Então, exprime a intensidade da qualidade dada aos seres. Há 2 graus de adjetivo. Muita gente acha que são 3, né, gente? Mas são 2 na verdade. É o comparativo e o superlativo. A questão do superlativo, ele se subdivide, né? E tem o superlativo absoluto e o relativo. É isso, tá? Mas são 2, comparativo e superlativo. Sendo que o superlativo tem o absoluto, né, e tem o relativo. Então, muitos gramáticos colocam, muitos professores, eu já assisti muitas aulas, né? Eles colocam lá, grau de adjetivo, comparativo, superlativo absoluto, superlativo relativo. Eles não estão errados, tá? Então, comparativo. Aqui vamos comparar as qualidades dos seres. Há 3 maneiras possíveis. Comparativo de igualdade. Olha, sou tão esperto quanto Joana. Então, o substantivo eu, sou tão esperto, então o adjetivo é esperto, quanto Joana. Então eu comparei e coloquei no mesmo grau. Ok? Ou seja, eu tenho a mesma quantidade de esperteza que Joana. É isso aí, está de igualdade. Superioridade. Comparativo pode ser de igualdade e de superioridade. Olha aí. Ok? O
de superioridade, ele pode ser analítico e sintético. Quando nós falamos de análise sintética, gente, vamos falar algumas vezes com vocês mais à frente, né? Tem que lembrar, analítico é uma forma desmembrada, né? Aparece com mais palavras, e o sintético eu vou sintetizar, vou transformar essas palavras em sintético. Vocês já viram isso lá no adjetivo, né? Que eu mostrei para vocês lá. Não sei se vocês voltarem um pouquinho às aulas, vocês viram que eu falei lá, superlativo, o adjetivo também aparece, né? Sintético e analítico sintético. Só lembrando aqui, o que é muito pobre, então muito pobre é analítico, paupérrimo é sintético dessas duas palavras. Essa matéria já foi dada lá na frente, tá? Então, olha, analítico sou mais baixo do que Edir. É uma mentira, né? O Edir deve estar gostando dessa ideia aí. O sintético, sou menor do que Edir. Então, menor representa mais baixo, tá? Eu quero chamar a atenção de vocês no negócio aqui. Olha só, superioridade, sou menor do que Edir. É superioridade. Muita gente acha que é inferioridade. Não é, gente. Porque menor é mais baixo. Mais. E tem, tá vendo? Esse advérbio aí, ó, mais. Então ele é de superioridade. Não caiam nessa. Isso cai muito no concurso. É pegadinha, tá? De inferioridade agora. Sou menos alto do que Joana. Você pode falar que ou do que, tá, gente? Tanto faz. Sou menos alto que Joana ou sou menos alto do que Joana. Por isso coloquei o do aí entre parênteses, né? Alguns adjetivos serão usados somente na forma sintética, no grau comparativo de superioridade. Exemplo, isso é pegadinha, hein? Olha o bizu aí, hein? Tá bom? Bom é melhor, mal é pior, grande é maior e pequeno é menor. Então, gente, olha, serão usados somente na forma sintética, no grau comparativo de superioridade. Então, ó, vamos lá, por exemplo, Marcos é mais bom que Maria. Isso é errado, é errado. Tem que ser Marcos é melhor que Maria. Eu não posso fazer a fórmula analítica mais bom no grau comparativo de superioridade, não posso. Tá bom? Então, gravem esses sintéticos aí, ó. O mais bom é melhor, o mais mal é pior, o mais grande é maior e o mais pequeno é menor. Bizu, excepcionalmente podem ser usados na forma analítica quando se comparam duas qualidades de um mesmo ser. Então eu tenho aí o exemplo. Joana é um ser só, é mais grande que resistente. Eu tenho duas qualidades, grande e resistente, tá vendo? Para a mesma Joana. Aí eu posso falar mais grande. Mas eu não posso falar Crepaldi é mais grande que Edir. É errado, tem que falar Crepaldi é maior que Edir. É isso. Porque eu tenho dois substantivos, Crepaldi e Edir. Agora, neste caso aqui, Joana, só tem a Joana com duas qualidades. Aí eu posso usar o analítico. Gente, prestem bastante atenção no que eu estou falando. Leiam o que está aí e prestem atenção no que eu estou falando. Vá acompanhando. Ok? O superlativo apresenta qualidades no grau elevado ou máximo. Há dois superlativos. O absoluto. São duas maneiras de apresentar, analítico e sintético. Então, absoluto, a garota da esquina é muito magra. Vai dar que a garota da esquina é macérrima. Não é magérrima não, tá, gente? É macérrima. O Aurélio colocou na última edição dele agora magríssima também. Então pode ser macérrima ou magríssima, tá? Mas magérrima não é. Magérrima é fala coloquial. Tá bom? Confesso a vocês, se vocês entrarem numa obra de linguista, eles vão falar que magérrima, né, tá lá, coisa e tal. Mas para o concurso público a gente tem que seguir os tradicionais, né, os tradicionais das regrinhas, da regra gramatical. Então, infelizmente, outro dia eu dei uma aula aqui, a aluna fazia curso para a prefeitura da cidade e ela fazia jornalismo. E ela
levou isso lá para a faculdade e o professor de lá, né, contestou, falou que magérrima tem que ser culto porque é o que o povo fala, né? Falei, bom, eu falei com ela, se cair na prova e você marcar magérrima, você vai dançar. Ponto final, é isso aí, tá bom? Então, bizu, voltem aos adjetivos sintéticos e eruditos citados. Dê uma olhadinha lá. Eu preciso que vocês façam agora, tá bom? Quando estudamos o adjetivo. Superlativo relativo. Tá aí, ó. Também se expressa de duas maneiras. Superioridade, que pode ser analítico e sintético. Então eu coloquei, ó, Florianópolis é a cidade mais charmosa de Santa Catarina. É a cidade. Observe, gente, eu não estou comparando. A gente acha que está comparando. Observe. E eu não coloquei nenhuma outra cidade aí. Só coloquei um substantivo. Só Florianópolis. Agora, de Santa Catarina, eu estou listando todas as outras de Santa Catarina. Estou falando que ela é a mais charmosa. Então, cuidado com esse azinho aí, ó. Ele vai, é um aspecto do superlativo relativo, né? O menino mais charmoso da sala. Isso é superlativo relativo. Eu não citei os outros. Eu peguei uma relação de seres e destaquei um que tem mais qualidade. É isso. Por isso que ele é relativo. Ele se relaciona com outros seres. Então, sintético, de novo, olha. Floripa é a charmosíssima cidade de Santa Catarina. Tá vendo? Também é superlativo relativo. Só que eu sintetizei. Mais charmosa para charmosíssima. Mas se eu colocar Floripa é charmosíssima, não é mais superlativo relativo. Como eu coloquei embaixo aí. Bizu, Florianópolis é charmosíssima. Ela é charmosíssima. Agora, isso aí é um grau superlativo absoluto sintético. E não superlativo relativo sintético. Ele é absoluto. É diferente. Florianópolis é a charmosíssima, aí sim. A charmosíssima de Santa Catarina é Florianópolis. Definiu. Superlativo relativo sintético. Tá? Então, ele tem de superioridade e tem também de inferioridade. Florianópolis é a cidade menos charmosa de Santa Catarina. É uma mentira, né? Quem conhece Floripa sabe que a cidade é um encanto. Então, Florianópolis é a cidade menos charmosa. Então, o de inferioridade não tem o sintético, tá, gente? É só de superioridade. Inferioridade só tem o analítico, menos charmosa. Tá? Bizu, Bela Vista de Minas, que é a cidade onde eu nasci, né? Que esse vista aí ficou minúsculo, parece. Eu escrevi minúsculo aí, parece. É isso mesmo, né? Um erro. Tem que corrigir também. É a menor cidade da região. Você sabe que nomes próprios, né? Tem que ser todo maiúsculo, né? Bela Vista maiúsculo, de Minas maiúsculo. É a menor cidade da região. Esse grau é superlativo relativo de superioridade sintético. Uma vez que menor representa mais pequena. Eu já citei isso para vocês anteriormente. Estou reforçando. Cuidado com isso. Isso quando cai, joga a gente no buraco. E sai da sala, né, e vai para fora, no hall lá fora, após o portão e comenta, nossa, que a questão está muito fácil, né, gente? Né, aí vem o aluno safo e fala, não é isso não. Aí você, meu Deus do céu, eu errei uma coisa boba dessa, o Crepaldi falou comigo. Cuidado, gente, menor representa mais pequena, então ela é de superioridade. Combinado? Desculpe pelos meus erros, porque na verdade eu digito muita coisa, né? E aí eu tenho muita dificuldade de digitação. Vocês podem olhar pela minha barba branca aqui que eu tenho muita dificuldade com isso aí, gente. E aí a minha filha faz os slides para a gente montar a aula. Eu passo de novo, vista, e ainda assim, gente, vocês veem que ainda saíram 2 errinhos aqui hoje ou 3. Vocês me desculpem aí. Bom, gente, enfim, aqui nós terminamos a nossa matéria de flexão nominal que eu faço sobre o substantivo composto e o adjetivo composto e o grau do adjetivo.
Eu falarei com vocês ainda sobre o grau do substantivo, alguma coisa, o grau do advérbio ainda, mas são questões menos incidentes de concurso, tá? No decorrer do curso nós vamos falando aí. Muito obrigado e fiquem com Deus.